Eu nunca me esqueço disso. É a importância do marketing digital, hein? O site a gente tem que ter. Nem que seja parcelado em 10, em 20 vezes, não importa, mas a gente tem que ter um site. E ali comecei também a investir no Google, comecei justamente a angariar clientes, ia na rua, batia de porta em porta, cheguei a fazer isso, entregar cartão, pesquisa de mercado na região e fomos ganhando os clientes, graças a Deus. Em 2019 a gente fechou acho que com 2 mil de lucro, foi o primeiro ano que deu lucro. E em 2020... deu 180 mil de lucro. Eu viso mais justamente o serviço de qualidade, ter aquele capricho, que eu sempre falo pro pessoal ter capricho no que faz, e entregar muito além. Claro que a gente tem serviços que são escalonáveis. E aí vem a questão, as ideias de você pegar e criar novos serviços para poder oferecer para sua mesma carteira. Vou te dar um exemplo, escritório virtual. E aí, pessoal, mais um Marta Sincera Cast. E hoje todo mundo me cobra. Marta, e seu contador? E seu contador? Hoje eu trouxe o meu contador para contar um pouquinho da jornada dele aí para vocês. Verdade. É uma pessoa nova, uma pessoa super inteligente, uma pessoa que é um visionário. E melhor do que eu falar dele, é ele falar sobre ele, né? Daniel, primeiro, obrigada por ter vindo até aqui. Sou eu quem agradece, de verdade. Fazer o podcast comigo, brigadão. E eu quero que o Daniel conte um pouquinho por que o Daniel virou contador. E por que o Daniel resolveu empreender na contabilidade? Afinal, você é bem novo, né? 37 aninhos. Me conta um pouquinho aí da tua história em relação a ser contador e empreender na contabilidade. Bom, primeiro, obrigado mesmo pelo convite. Faz tempo que já me convidou, né? Eu sempre dou uma enrolada. Tô até um pouco rouco. A gente teve a Confra agora recentemente, então fiquei um pouco rouco. Bom, olha, a ideia de ter um escritório de contabilidade já vem de muitos anos, hein? Antes de 2014, lá em 2012, 2013, eu já queria ter um escritório de contabilidade. Mas eu trabalhava numa indústria, né? Entrei para trabalhar justamente na área contábil. E lá, graças a Deus, me tornei sócio da empresa. Mas você, quando você entrou lá, você já era formado? Como que foi isso? Não era formado. Você fazia o que lá? Eu comecei praticamente como estagiário. Tá. Então, eu comecei lá de baixo mesmo, comecei a aprender tudo do zero. E tocava tudo na indústria. E, graças a Deus, me tornei depois sócio, né? Eles viram que eu tinha potencial, me chamaram para ser sócio da empresa. E me tornei sócio, fiquei muitos anos lá, muitos anos mesmo. E um belo dia a gente fez o Empretec. Era uma das condições de se tornar sócio, era fazer o Empretec. E na época o Empretec me abriu a mente. Então ali eu vi a necessidade de ter meu próprio escritório, né? Era meu sonho já, mas ali foi o estopim. Aí eu pedi para sair da sociedade, né, da indústria, para abrir o meu escritório. Mas os meus sócios não quiseram que eu saísse, né? Eles justamente fizeram uma contraproposta e falaram, né? Por que a gente não abre junto, então, algo? E a gente entra junto com você no escritório e você continua na indústria. E assim fizemos. Você abriu o escritório? Né? Abri o escritório. Inicialmente estávamos planejando justamente fazer o escritório em casa. Né? E a indústria seria seu primeiro cliente? Não, eu era sócio ainda. Você era sócio? Isso, eu não saí, então eu continuei como sócio lá, na verdade. E aí, mas a ideia de montar esse escritório foi por quê? Porque você queria empreender sozinho? Não só empreender, mas eu via justamente eu sempre amei contabilidade, né? Sempre fui o loucão da contabilidade, a parte fiscal e tudo. E amo de paixão, sempre gostei muito e eu via a necessidade, porque assim, a contabilidade que eu substituí lá, né, que eu arrumei a casa, era horrível. Então, aquilo me... E eu via todo mundo reclamando da contabilidade, todo mundo reclamando, e eu fazia aquilo com tanto amor, com tanto carinho, com tanto capricho. Eu falei, não, eu tenho que... É uma dor, né, que eu posso suprir. Então, nisso, uma conversa ali de boteco mesmo, né? Eu tava lá no sítio do meu sogro. Aí o meu sogro pegou e comentou, por que você não abre logo o escritório? Aí eu trago uma empresa para você. Aí o tio da minha esposa, né, que é sócio dele, também falou, né, a gente traz as duas empresas para você e tal. Aí tinha outros tios da Daiane que estavam lá também, né? Que a Daiane é minha esposa. E falaram a mesma coisa. A gente também passa para você. Então ali naquela conversa eu já ganhei uns 4 clientes. Eu falei, então... Aí foi o início, né? Dá jogo. Foi aí que a gente começou a pensar no assunto. Eu nunca me esqueço disso. É a importância do marketing digital, hein? Porque olha, logo no começo, quando a gente foi abrir... Isso em 2014. Isso em 2014. Tá. E em 2014, a gente decidiu que ia abrir. E eu nunca me esqueço disso. O primeiro ponto que eu falei que a gente precisava investir era no sistema e no site.
Aí minha esposa pegou e falou, não, mas minha esposa é bem conservadora, né? Ela sempre trabalhou CLT. E eu já tinha quebrado já uma vez, tudo, então pra mim eu ainda arriscava mais. E ela sempre foi mais pé no chão. E ela deixou claro, não, a gente tá apertado, a gente tá pagando notebook parcelado, como é que a gente vai comprar um site? Mas ainda bem que eu bati o pé, eu falei, não, o site a gente tem que ter. Nem que seja parcelado em 10, em 20 vezes, não importa, mas a gente tem que ter um site. Uhum. E ali eu comprei o primeiro site, foi um esqueleto, nunca me esqueço disso, eu que tive que montar praticamente o site. Então era um esqueleto, era tudo cru, aí tinha que sair escrevendo tudo, manualmente mesmo, e colocando lá dentro do site. Mas geramos o primeiro site. E ali comecei também a investir no Google, comecei justamente a angariar clientes, ia na rua, batia de porta em porta, cheguei a fazer isso, entregar cartão, pesquisa de mercado na região e fomos ganhando os clientes, graças a Deus. E aí foi crescendo. Você falou da importância aí do marketing, né? Por que você pensou... Porque assim, o que acontece hoje, Daniel? A gente aí tem um monte de cliente, contador, tal, DPG, e os contadores são muito conservadores, que nem Muitos ainda são. Que nem a tua esposa, a Daiane, é conservadora também. O que te fez pensar no marketing digital? O que te fez levar, como contador, falar assim, não, se eu tiver um site, fizer marketing, eu vou conseguir cliente. Por que você teve essa ideia? Você se lembra na época? Não, na época... tanto é que na época, a minha esposa, e hoje eu me arrependo de não ter feito dessa forma, ela falou, não, vamos começar pequeno, em casa, né? Trabalhando só em casa, online. Só que naquela época, em 2014, todo mundo tinha um escritório. Uhum. Você tinha que ter um escritório para recepcionar cliente, essas coisas, e eu ficava com aquilo na cabeça. Mas ao mesmo tempo eu vi que tinha sites. E eu pensei, não, site provavelmente vai ser o futuro, não tem jeito. Todo mundo hoje em dia é por site, né? Dificilmente vai ficar indo. Mas, ao mesmo tempo, eu vi a necessidade de ter um local para recepcionar os clientes, né? E eu via os vídeos, nunca me esqueço também, o Altair, eu via os vídeos do Altair, tudo. Sempre gostei, mas nunca tive coragem de fazer vídeos, tanto é que você sabe, né? Eu não gosto de fazer vídeos, né? Ficar me aparecendo muito. Mas eu sempre vi essa necessidade, sempre vi que era forte. Eu via lá a quantidade de inscritos, a quantidade de cliques. Nossa, é muito forte. Uhum. Então eu pensei, tem que ser pela internet. Uhum. Então, por isso que eu bati nessa tecla de ter o site. Porque, querendo ou não, é a nossa vitrine. Sim. Né? E a maioria dos clientes naquela época já estava começando a ir muito para a internet. E eu pensava, tem que ter uma vitrine bonita. Uhum. Né? E muito embora o primeiro site não tenha sido... do jeito que você queria. Do jeito que eu queria. Né? Eu lembro que logo no primeiro ano, eu ficava namorando já o site da DPG. Eu te falei isso, né? Lembra? Aham. Tanto é que Você achava caro. Nossa, pra mim não. A gente tava vendendo almoço pra comer a janta. Uhum. Foi difícil os primeiros anos, foram muito difíceis. E aproveitando que você está falando desses primeiros anos, e a gente vê que entrando e saindo tem muito contador que não vira a chave. Acho que os 3 primeiros anos, 4 primeiros anos, os anos de vocês foram difíceis. Como que você virou essa chave em relação a crescimento? Então, assim, beleza, você teve lá o site e tal, e você começou a fazer tráfego. Naquela época era mais fácil você conseguir no tráfego pago os clientes e tal. Era mais fácil. Era mais fácil do que hoje, porque hoje tem muita... Depois da pandemia, você sabe muito. Que você mesmo, você sabe mexer com tráfego pago. Mas qual que foi a virada de chave? Porque o que eu vejo muito hoje, Daniel, é muito contador chorando que... Semana passada mesmo eu atendi, Marta, eu vou desistir da contabilidade, meus clientes, eles estão quebrando, que é o governo, não sei o que lá, um monte de coisa, né? Qual que foi essa sua virada de chave de você parar de vender o almoço para pagar a janta? Qual que foi até pro pessoal que tá aí do lado, de repente, assim, putz, isso foi legal. O que aconteceu para você falar, chega, não quero mais vender o almoço para pagar a janta? Acho que foram as variáveis de vários dados e informações, né? Primeiro que eu já tinha essa mentalidade de começar a segregar os clientes. Tá? Não ficar só partindo pro preço. Porque no começo a gente busca muito preço. Infelizmente, não tem pra onde correr. Verdade. Você quer ganhar cliente, você começa a fazer leilão no começo. Tá? Mas não é saudável. Muitas vezes eu ia analisar a fundo e tava no prejuízo. Tá? E uma coisa que ajudou muito no começo pra gente dar esse boom foi eu começar a primeiro ter caixa. Foi o principal. Na época da pandemia, que foi onde teve a maior virada de chave, em 2019 a gente fechou acho que com 2 mil de lucro. Foi o primeiro ano que deu lucro. E em 2020 deu 180 mil de lucro. Acho 2 mil para 180 mil. Então, o que acontece? Em 2020 nós conseguimos pegar o Pronamp.
aquilo ajudou demais na época. Então eu consegui pegar 150 mil reais de Pronamp e a gente deixou em reserva. Porque justamente a gente estava com medo, a gente pegou o Pronamp e guardou e foi... Porque os clientes começaram a ligar, começaram a pedir desconto, começou a pandemia e cliente que pedia para pagar só 50% do honorário e eu firme. Como a gente ficou com essa reserva, isso que eu falo, a melhor coisa é ter uma reserva. Você não fica refém, o dinheiro te dá liberdade. Sim. E nisso eu consegui começar a melhorar os preços, passar preços melhores. E quando o cliente ligava assim, só querendo preço, eu já falava, olha, se você estiver buscando qualidade, aí é aqui com a gente. Se você quiser buscar preço, o meu provavelmente vai ser um dos mais caros. E fez a diferença, porque os clientes começavam a já ver valor no serviço, começavam a me escutar com mais atenção, fazíamos as reuniões, claro, mostrava a experiência e aí sim a gente fechava o negócio. Então o pessoal parou de ver só preço. Mas você conseguiu mostrar esse valor só falando, mas como é que você mostrava esse valor para o cliente em relação ao cara falar assim, por que eu não vou com um concorrente que cobra 10% que você cobra e vou fechar com você? Foi você só falando, como que foi isso para o cliente? Não, principalmente a abordagem. Uhum. O que acontece muito ainda até hoje. O pessoal, a minha equipe, liga às vezes, sonda, né, os concorrentes e acontece muito. A pessoa já chega e só passa o preço, não dá um atendimento inicial, sabe? E muitas vezes eu atendo o cliente, faço uma consultoria inicial ali, entendo o negócio dele, mostro valor agregado e são nos detalhes. Porque assim, o cliente muitas vezes ele não tem um conhecimento técnico. Se você é um médico, por exemplo, mesmo por mais que um médico fature até 10 mil, um exemplo, 10 mil reais de faturamento. Só de você explicar o fator R para ele, explicar que é um benefício fiscal, dá para aplicar, a gente reduz os impostos, você aumenta o seu Prolabore, você vai ter um Prolabore de 2.800, você vai cair dentro do anexo 3, tudo. Só de explicar isso, você planilhar isso para ele, mandar um DRE simulado para ele visualizar o que ele vai ter de lucro, o que ele vai pegar no mês a mês, já faz uma baita de uma diferença. Uma baita de uma diferença. Você já vai te ver com outros olhos. Ali, provavelmente você já ganha um cliente. Uhum. E o que eu vejo muito é tanto. Não explica. Não explica o que é distribuição de lucros, o que é Prolabore, a diferença, a importância de ter a contabilidade. Segrega as contas, pessoa física e jurídica, tem o princípio da entidade. Você vai explicando tudo isso para o cliente, você vai ganhando confiança. E às vezes eu ficava 1 hora e meia, perdia a venda, perdia. Às vezes você explica tudo isso, a pessoa te sonda, depois vai lá e busca outra que vai pagar metade do preço já com todo o conhecimento que você passou. Acontece, mas eu investia muito nisso, sabe? Entendi. Então dava todo esse atendimento para cada ligação que vinha. Uhum. E fazia diferença. E aí, Daniel, o que você está falando, até eu fiz alguns vídeos aí, ligando para as empresas de contabilidade. Eu vi, adorei. Viu, né? Foi uma ideia fantástica. Exato. E o que acontece? É isso que você falou. Infelizmente, as pessoas não fazem uma abordagem, não fazem um bom atendimento. E acontece o quê? Acontece isso que vocês viram, que as pessoas acabam realmente fechando por preço. Porque, se o cara for me dar um orçamento aqui... Então, só o fato, gente, do Daniel ter uma abordagem diferente para todo mundo que ligava para ele já conseguiu, por mais que tem gente que, claro que nem todo mundo é nosso cliente, tá tudo bem. Exato. E ele já conseguia essa diferenciação em relação a cliente. E uma coisa que você me falou lá atrás também, é que você não está preocupado com a quantidade de clientes, está preocupado com a qualidade dos seus clientes. Exatamente. E como que você faz, Daniel, em relação... Porque assim, quem não está crescendo está morrendo. E hoje em dia a gente pensa muito no escalonável, no escalável. Como que você tem feito isso para não... assim, porque, por exemplo, se sai um cliente, de repente o cliente resolve sair da tua carteira, você acaba ficando... Quando a gente está olhando só para a qualidade, infelizmente, o escalonável ali não vai funcionar. Como que você tem feito para cuidar disso? Porque eu entendo, eu não acho que esteja errado em relação a isso, mas muita gente no mercado se preocupa com isso. Putz, uma cliente me disse, Marta, perdi um cliente que era 40% da minha carteira. E aí o baque veio, né? Não, tem cliente que pesa, não tem pra onde correr. Por isso que é bom você diversificar. Tá? Então isso é importantíssimo. Não digo que você só pode ter, você tem que ser escalonável e ter sempre um monte de cliente que você tem uma margem muito pequena, porque com isso também vem a dor de cabeça. Você vai ter 300, 500 clientes pagando 300, 400 reais. Quantos funcionários você vai ter que ter? A conta vai fechar? Porque você tem um monte de funcionário, você vai ter que ter uma boa estrutura, várias outras despesas. Então, assim, vai ter que ampliar o espaço. Então, muitas vezes, você não fecha no positivo com isso.
Então, eu viso mais justamente o serviço de qualidade, tá? Ter aquele capricho, que eu sempre falo pro pessoal, ter capricho no que faz, e entregar muito além, tá? Claro que a gente tem serviços que são escalonáveis. E aí vem a questão, as ideias de você pegar e criar novos serviços para poder oferecer para sua mesma carteira. Vou te dar um exemplo, escritório virtual. Então foi uma ideia que a gente teve também lá atrás, nós criamos um escritório virtual, temos sede própria e cedemos o escritório virtual. Então hoje o meu escritório, minha sala comercial que eu paguei quase 500 mil, reformei tudo, vamos supor que valeria hoje 600 mil. Eu tenho 20 mil de aluguel ali. Só com o escritório virtual. Só com o escritório virtual. Entende? Sem fazer nada. Então, e seja escalonável. Entende? Não só isso, como outros serviços menores. Então, você tem aquela carteira que eu tenho aqueles PJs, que é só uma nota, 5 notas. Cria um produto separado para esses clientes. Então, com fator R, por mais que tenha fator R, mas aqueles clientes que não vão te dar dor de cabeça. Aí você tem um preço mínimo, você escalona isso, você pega uma equipe separada e atende esse público. Mas ao mesmo tempo você tem que ter estrutura para atender aqueles diferenciados. Vamos dizer, uns clientes VIPs. Tá? Hoje nós não separamos dessa forma. Mas o que acontece? Nós visamos clientes, cases de sucesso, costumo dizer. Que eu gosto mesmo de pegar a bucha. Aquele cliente que está pagando muito de imposto, está com tudo errado para colocar a casa em dia. E o bacana, gente, que o Daniel, ele saiu do caminho mais fácil que a maioria dos contadores, que é prestador de serviço, né? Para estar no Simples Nacional. E você resolveu realmente estudar... Tudo um pouco. Tudo um pouco, assim, lucro real. Real, PERSE, indústrias... comércio, todas. E você vê que, para ser diferente nisso, qual o nível de estudo que o contador tem que ter? É constante. Uma coisa que eu aconselho todos é justamente isso, se especializar constantemente. Então, todo dia de manhã, o Caio Melo fala isso, ele é genial. Eu adoro o Caio. E todo dia chegar, olhar as normas, ver o que saiu no Diário Oficial, ler, abre Econet, abre Lefisc, o que você tiver. Mas se especialize. Tá? Sempre fique antenado, até para novas oportunidades. E tem muito contador que às vezes acaba chorando, né, reclamando que a situação não tá legal, tudo. Dá pra gente até criar demanda. Eu crio demanda. Vou dar um exemplo. Tem segmentos que o tempo do CNPJ ajuda. Não são todos, mas tem alguns que sim. Vou dar um exemplo aqui, construção civil. Então, às vezes procura um cliente querendo abrir uma empresa de construção civil. Aí eu já dou orientação para ele, eu explico a questão dos impostos, anexo 4 e tudo mais. Mas ao mesmo tempo eu já explico para ele, eu falo, olha, o tempo do CNPJ no seu segmento é muito importante. E aí ele fala, tá, mas e aí? Vou abrir empresa nova, não tenho outra empresa. Tá. Eu vendo CNPJ. Então às vezes vem um MEI querendo baixar a empresa, aí eu liquido as dívidas que tem, às vezes tem R$500, R$600, você paga isso, a pessoa te cede o CNPJ, você altera a empresa, transforma numa sociedade e deixa ela ali parada. Eu tenho estoque de CNPJ. E aí a pessoa me procura, eu já tenho CNPJ de 5 anos, dentro do Simples Nacional, limpa, perfeita para ele usar. Aí eu vou e vendo por 10, 15 mil reais. Entendi. Entende? Então, assim, eu crio demanda. Inclusive, tem clientes que acabam se acostumando com isso e já me procuram para comprar CNPJ. Pô, Daniel, preciso de um CNPJ com 6 anos, preciso de um CNPJ com 8 anos. Entende? Então, assim, eles só querem por causa daquele tempo do CNPJ, porque para aquele segmento dele é importante. Os cadastros que ele vai fazer, aquele tempo da abertura, vale a pena para ele. E muito contador não tem essas sacadas, né? Entendeu? Então, assim, são coisas do dia a dia, é aproveitar as oportunidades. PERSE. Quando saiu a legislação no PERSE, a primeira coisa que eu fiz foi caçar empresas e começar a comprar empresas do PERSE. Eu vendi empresas de serviços, de eventos, de restaurante, de fotografias. E assim, isso não é legal, é totalmente permitido. Você comprou uma empresa, só que essa empresa tem um benefício. Por isso que é importante você ficar antenado. Aí eu ia lá, sempre atualizado com as legislações, acompanhando as normas, as soluções COSIT, sempre acompanhando todas as mudanças do PERSE, o cadastro do PERSE, tudo. E aí você vai, deixa elas lá separadas, você divulga isso, acaba encontrando um cliente que tá, às vezes o cliente, teve casos assim, um cliente me procurando para abrir uma empresa de eventos. Aí quanto você vai faturar por mês? Em torno de uns 60, 70 mil, 100 mil.
Excelente, aí eu já explicava, ó, eu tenho uma empresa aqui do Perse e tal. Aí, não, mas eu quero uma empresa nova com esse benefício. Eu explicava, não dá. Isso aqui é uma joia rara. Então, assim, você não fez o cadastro lá atrás? Acabou, perdeu. Então, era de fato um item muito raro. Então, aí eu vendia esse CNPJ para ele, fazia o ganho de capital e ganhava o valor. Entende? E ao valor agregado, esse cliente ia economizar milhares de reais com impostos. Sim. Entende? E o que eu mais vejo é tem contador que não sabe até hoje o que é Perse. Você vê, né, pessoal? Isso acontece. Para restaurante, foi fantástico. Eu vendi para um restaurante e assim, o restaurante ele vai pagar só 3,2% de ICMS, aí zero RPJ, CCLL, PIS e COFINS. Fantástico. Sim. Entende? Então, assim, são N possibilidades que tem e todo dia saem oportunidades novas. Que nem, o pessoal tá reclamando, reforma tributária, vai complicar, é isso, é aquilo, a questão da distribuição de lucros, talvez seja tributável, talvez não. Todo ano eles alegam isso, tá? Mas até hoje nunca foi concretizado. Mas vamos supor que esse ano saia. Vai separar os meninos dos homens. Sim. Porque, tem contabilidade que até hoje não entrega nem a REINF correta, que tem que entregar com relação à distribuição de lucro. Ou seja, né, a oportunidade da reforma tributária vai ser o antes e o depois, né? Vai ser o antes e o depois. Vai separar. Não tem jeito. Vai ter contabilidade que não vai aguentar a reforma tributária. Se não estudar, não vai sobreviver. E aí, na tua visão, por exemplo, a gente vê muito contador reclamando que o governo só coloca um monte de obrigação. Na tua visão, você vê isso como uma grande oportunidade, né? É uma oportunidade. Toda vez que o governo lança um MP, Infelizmente, o brasileiro, ele não dá muito valor para contabilidade, infelizmente. Sim. Tá? Infelizmente. Não digo todos, tá? Mas a grande maioria acaba não dando muito valor. Muitas vezes só quer ver a questão dos impostos. E acaba lembrando do contador só quando dá esses estopins mesmo. Esses anúncios, essas balbúrdias fiscais que acontecem. Mas, assim, serve para valorizar cada vez mais os profissionais. É que a maioria não aproveita essa oportunidade. Em vez de, saiu uma mudança nova, o que a gente já faz? A gente já liga, avisa o cliente, manda e-mail, fala, começou uma nova obrigação, a gente está se especializando, olha, isso aqui agora é mais complexo, tem que ficar antenado, cuidado. Então a gente já vai mostrando para o cliente o nosso valor, entende? E assim, quando acontece essas questões, essas alterações, sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar dentro do nosso próprio escritório. Então, por exemplo, veio a questão da REINF. Até hoje, eu não apliquei isso, mas eu sei que tem escritórios que começaram a cobrar separadamente essa declaração nova, que é uma obrigação nova. Entende? É mais trabalho para o contador. E eu não coloquei isso em prática, mas já é para você analisar. Você começa a ver, tem mês que a gente está... Trimestralmente, nós trabalhamos mais por conta da REINF. E agora, muitos contadores nem estão entregando a REINF, que é trimestral. Vai chegar a DIRF, que era para eles terem acabado esse ano agora. Não acabaram e vão colocar para o ano que vem. Vai fazer o cruzamento de dados com a FD REINF, isso vai gerar um caos. Meu Deus. E aí muitos contadores vão ter problemas. Vai dar problema justamente no imposto de renda da pessoa física. E aí o que acontece? O cliente fica insatisfeito e vai ligar para outra contabilidade. Então olha o gancho para você ganhar cliente. Sim. Acontece. A gente pega cada caso. Infelizmente, tem profissionais bons, excelentes, tá? Tem muitos profissionais bons, mas tem muitos profissionais muito ruins que não se especializam. Isso é a maioria, né? Assim, tem os profissionais bons, mas infelizmente a maioria é ruim. E uma coisa que eu vejo, Daniel, a gente até migrou de contabilidade, a gente está junto faz o quê? 3 anos? 3 anos. 3 anos que eu tô com o Daniel. Primeiro a gente migrou uma empresa, acho que 2 empresas, e 2 ficaram na contabilidade anterior, e agora a gente está migrando todas as empresas lá para o Daniel. Não que a contabilidade anterior teve sua importância na nossa vida, mas aquilo que a gente percebeu na contabilidade anterior, em relação ao atendimento. Então, assim, a entrega da contabilidade e tal, e nem por culpa do próprio dono, mas assim, acabou tendo sócio, o sócio acabou negligenciando algumas coisas, e eu vejo que o atendimento assim, é muito complicado nas empresas de contabilidade também. É uma coisa que pesa bastante. Como que você fez, que nem, por exemplo, eu sempre falo pro Daniel, para mim o atendimento deles, assim,
muito bom. Não vou falar que é perfeito, Eu porque agradeço. Não tem, exatamente. não existe. Mas assim, comigo até hoje, não tive nunca nenhum problema até hoje, nada. Mas assim, para mim tá excelente. Como que você conseguiu construir isso? Como que você conseguiu, até porque a gente vê, construir esse time? Qual o maior problema também das empresas de contabilidade? Não encontrar profissionais bons, não conseguir fazer. Eu percebo que os seus profissionais são muito bons. Quando tem uma dúvida, eles correm para você, eles veem que você é uma referência. Não, já deixa eu tirar a dúvida com o Daniel, eles percebem isso. Como que você fez essa construção também? Além de você ser um estudioso, tá sempre de olho nas tendências, sempre se atualizando, sempre lá pelo diário oficial, que nem o Caio Melo fala, que é o básico bem feito que você faz. Exatamente. Muita gente, sim, a maioria das pessoas, 90% das pessoas não fazem isso. Vamos pegar que 10% faça. Mas também como foi a construção desse time? Porque você tem um time por trás assim que te respalda muito bem. Eu vejo isso. Como que foi isso? Não foi fácil, tá? Não é fácil. Você sabe muito bem, lidar com pessoas, com colaboradores é difícil, tá? Mas foi uma coisa que, assim, a gente aprendeu lá atrás, Daiane e eu, que, assim, pelo menos o básico bem feito. Que nem a caneta Bic. Eu sempre dou esse exemplo. É maravilhoso. A caneta Bic é do mesmo jeito há 70, 80 anos, não muda e, assim, é perfeita. Eu acho fantástica. Então, assim... Foi difícil, nós passamos por altos e baixos já, funcionário é complicado e tivemos nossas dores de cabeça, mas assim, a gente costuma tratar os funcionários como se fosse assim, nosso melhor cliente, todos. Então a gente sempre trata bem os funcionários, a gente sempre procura agradar bastante, dar treinamento. Nós damos muito treinamentos. Se está tendo uma necessidade nova, a gente paga um curso, faz curso. A gente tem outras plataformas que nós temos. A gente assina o Caio Melo. Então tem o Caio Melo, tem da OMI, tem diversas plataformas. Tem Cefis, tem diversas plataformas, gente. É só aproveitar. Tem gratuitas também. E cursos, né? Nós pagamos cursos fiscais para o pessoal, curso de contabilidade, curso de lucro real. Entende? Para se especializar também. Então, assim, a gente fica no pé do pessoal, a gente cobra constantemente. Nós costumamos agora fazer reuniões semanais com a equipe. Então, a gente já cobra também os resultados, cobra o que eles estão desenvolvendo naquela semana, como é que tá o pessoal, as entregas das declarações, tem coisa nova, o que vocês estão tendo entrave, o que está precisando. Aquilo que precisa a gente já ajusta, né? Então, é importante. Desde que foi uma ideia da Daiane, e fantásticas, assim, de começar a ter essas reuniões semanais. Às vezes eu acabo furando, a gente faz uma reunião mais rápida, mas assim, é importantíssimo ter semanal. Ajuda demais, demais. Nós criamos grupos do WhatsApp para cada cliente, tá? A maioria. Tem alguns clientes que às vezes são bem simples, às vezes não tem tanta necessidade, tanta demanda. Como tem já o WhatsApp próprio da empresa, e a gente usa inclusive o Zap Contábil, que também ajuda muito, acaba facilitando, então não tem a necessidade de ter um grupo, mas todos aqueles que têm uma certa demanda, né, nós colocamos dentro do grupo, então isso ajuda. É a resistência de muita contabilidade, né? Muita contabilidade tem essa resistência. O meu contador anterior jamais, o negócio dele era só pelo óbvio e olha lá, hein? Porque assim, a gente já tentou de várias formas, tá? E aquela coisa, a gente sempre, acho que a contabilidade, ela passa por várias fases, não tem jeito. Tem época que o contador só quer deixar tudo travado no Excel. Aí tem época que ele já vai se aprimorando, coloca uma ferramenta de processos. Aí não, tem que ser por aqui. Aí vai sondando. Só que assim, tem cliente que não se adapta. Tem cliente que não se adapta. E aí você vai e troca a ferramenta. Ainda assim vai ter cliente que não vai se adaptar. Tá? Então assim, acho que é muito do ver o cliente em primeiro lugar. Então, assim, o cliente que quer receber as questões pelo acessório, a gente manda pelo acessório. Os clientes que querem receber por e-mail, a gente manda por e-mail. Tem cliente que só pede para mandar pelo WhatsApp, a gente manda pelo WhatsApp. Então, assim, se o cliente quer daquela forma, vamos fazer como o cliente quer. Então, assim, acho que cada cliente é único. Entende? Então, não dá para você padronizar a não ser que você queira fazer mesmo um negócio só escalável e ser daquele formato. Então, um exemplo, você fez uma contabilidade online e aí você colocou um chat para atender. E você não quer ter atendimento humanizado, você só vai ser, não contabilizei, você vai ser desse jeito? Ok, aí é com você. Aí é uma estrutura, um formato de negócio. E mesmo assim, a Contabilizei mudou, né? Mudou, hoje em dia eles dão consultoria, dão atendimento telefônico, faz de tudo. Chat, tudo. Chat, porque assim, tem que evoluir. Não adianta, gente. E o que eu vejo por aí de contabilidade ainda que não evoluiu. Eu conheço contabilidade que nem site tem até hoje. E não é falta de encher o saco. E a maioria? Porque eu fico no pé, chama a Marta, passa o contato. Já teve, né, alguns que ligaram. Sim. E às vezes não migra. Sabe? Não evolui. E é necessário.
O mundo está em constante evolução, a área contábil não é diferente, muito pelo contrário. Vou dizer que acho que é uma das que mais evolui no Brasil. Contador gasta, gente. Vocês não veem o tanto de evento que tem de contabilidade. É ferramenta. E contador, ele tem a mente aberta. Ele vai, ele tenta evoluir, ele migra de sistema, ele troca, ele quer aquilo melhor. Ele sempre busca o melhor para o seu escritório. Então, assim, aqueles que estão ficando para trás, que não tem que evoluir, gente. Tem que avançar, né? Que é um detalhe que, inclusive, eu estou começando agora a aplicar para o meu escritório, que eu demorei ainda, hein? Demorei. Mas estou vendo agora para aplicar o Power BI na minha empresa. Aí, tá vendo? No formato que eu quero. Tem ferramentas? Tem ferramentas. Eu uso OMI, tem da Onvio, tem BI de todos os nossos sistemas, mas eu quero um próprio para mim. Eu preciso de algo que venha customizado para o meu negócio. Eu preciso ver aquilo que é importante para mim. Porque muitas vezes eles fazem um padronizado, né? Na OMI tem vários, tem o Controladoria, tem vários. E são bons, nada contra, mas assim, são travados e tem as limitações. E sempre tem uma limitação. Então eu tô querendo fazer algo próprio pra gente, sabe? Pra ter uma tomada de decisão mais assertiva. E principalmente esse ano, que eu gostaria que justamente o intuito é que a Daiane saia mais do operacional e foque mais na gestão. Sim, ficou cuidando disso pra você, né? Exato. Entrando numa pergunta aí da Marta Sincera, contabilidade te deixa rico? Olha, deixar rico é só trabalhando mesmo, não tem jeito. Não tem segredo, não tem mistério. E assim, dá pra ganhar muito dinheiro com a contabilidade. Você tem que amar o que faz, tá? Não ter corpo mole, ter a mente aberta. Ter a mente aberta, isso é o principal. Buscar, você brinca, eu sempre gosto dessa brincadeira, falar que eu sou visionário. Eu gosto, eu fico lisonjeado. Mas nem acho que eu sou tão visionário assim. Então tem N outras opções, tem várias coisas ainda pra atuar. Já tentei BPO financeiro, não vingou para minha empresa. Hoje em dia eu tô pensando justamente em terceirizar isso e colocar. Então, assim, constante evolução. É BPO financeiro, é começar a oferecer indicação de planos de saúde. Então, tem várias coisas que a gente pode ainda implantar na empresa. E eu acho que, assim, o importante é isso, é você não colocar todos os ovos na mesma cesta. E analisar negócios em separado. Começar a analisar mesmo os dados, sabe? Olhar a sua margem. Porque assim, dá para dar dinheiro sim, e muito. Mas você também tem que olhar para os seus números. Não adianta você chegar e fazer no achismo. Ah, esse mês eu fechei no vermelho. Vou aumentar os honorários 20%, 30%. Você tem que ter dados, você tem que ter... De onde você tirou esse número? Você tem essa informação? É isso que vai salvar a sua empresa? Você tem que começar a criar metas, sabe? Metas anuais, metas trimestrais, tentar fazer esse fechamento trimestral, buscar formas de alcançar isso, sabe? Meios tem ali, vários. Então, agora minha empresa precisa ganhar mais cliente, tá? Qual que é o segredo? É marketing. Então, justamente busca a agência de Marta, a Marta tá aqui, que não me deixa mentir. Busca a agência, né? Procura a Marta, pega, faz divulgação, cria de forma orgânica, faz divulgação de ads, faz no Instagram, aí você vai começar a entrar cliente. E ali, você começar a corrigir dali pra frente. Então, opa, vamos mudar minha cabeça? Ok. Analisou os números, viu que tá cobrando barato? Começa a melhorar essa questão do preço, começa a aumentar. Mas assim, claro que dá para ganhar dinheiro e muito, muito. Conheço muitos contadores muito, muito bem-sucedidos. Entende? Graças a Deus eu tenho uma estabilidade financeira maravilhosa. Tá indo muito bem o escritório, graças a Deus. E assim, claro, é sempre estudo, é sempre não colocando os ovos na mesma cesta, segregando as receitas, explorando coisas novas, tendo ideias novas, planejamento tributário, amo fazer. Amo fazer planejamento tributário, recuperação de créditos de impostos. Ganhei bastante dinheiro na época da exclusão do ICMS da base de cálculo. Depois vai vir o ISS, que ainda está ainda por vir. E várias outras teses. É você ficar de olho, antenado. E vão chover oportunidades para ganhar dinheiro. Só não ganha dinheiro quem não quer. Só que tem que se especializar, gente. Tem que colocar a cabeça para funcionar, começar a analisar mesmo. Parar alguns minutos, sabe, algumas horas do dia para fazer um planejamento, analisar como é que tá o seu escritório, o que você pode trazer de diferente, sabe? Sim, porque às vezes você faz isso pro teu cliente, se você não olhar para dentro da sua casa, você acaba não avançando em relação a isso, Exato. Né? E Daniel, você falou essa questão do hub de negócio, né, de ter outro, não colocar os ovinhos dentro da mesma cesta, só que o que eu percebo em você, diferente de muita gente, né, que você sempre, o seu core é a contabilidade, você conseguiu trazer um valor para o cliente com várias brechas na lei
para trazer esse diferencial. Bom, você já disse aqui que o hub de soluções também, colocar os seus ovinhos em várias cestas, vai ser algo que você está olhando, que nem BPO financeiro e tal, mas você está afirmando aqui, se o contador ele estudar, se especializar, só o core da contabilidade vai trazer bastante dinheiro para ele. Muito, e muito, e muito. Porque assim, quando você se especializa, você estuda gradativamente, você vai tendo mais confiança. Tá? Você vai tendo mais confiança. E uma coisa que acontece muito, às vezes numa ligação com o cliente, eu consigo identificar várias falhas já. Conversando com ele me passando alguns detalhes, perguntas-chave, sabe? Você já consegue pegar muitas coisas que o cliente está deixando de ganhar dinheiro. E ali já te abre um leque, porque você começa a mostrar isso, você vai colhendo aquele interesse do cliente, aí você vai jogando aos poucos, não digo... É uma falha minha, que inclusive a Daiane já me falou várias vezes e ela está com a razão. Porque muitas vezes na reunião eu me empolgo e eu acabo às vezes até passando informações demais. Sabe, aquela confiança de, o cliente acho que vai fechar comigo, ele parece ser uma pessoa correta, vou... Aí você acaba às vezes abrindo demais informação. E ali o cliente às vezes não fecha com você, pega tudo aquilo que você orientou e vai para outro. Mas o que eu penso sobre o seguinte, mesmo indo para outro, se o outro não tiver a sua expertise, a equipe, difícil. Ele volta, é difícil. Muitas vezes volta também. Exato, né? Então, acho que... Às vezes volta. Mas eu vou falar que a gente fica chateado. Eu, particularmente, quando acontece isso, aí eu, abri todo o leque, expliquei, desenhei, gastei tempo. Isso acontece, né? Em vendas acontece constantemente. O não faz parte. E a gente fica chateado, mas é bola pra frente e continua. Mas vou dizer que já fechei muitos clientes por conta disso. Sabe? De abrir, às vezes, todas as informações. O cliente sentia essa firmeza. Nossa, ele, sem me conhecer, não paguei nada pra ele ainda. E olha o tanto que ele me agregou, sendo que o meu contador tá anos comigo, nunca nem tocou nesse assunto. Exato. Tá vendo, gente? Então, quem tem informação tem o ouro na mão. E outra coisa, essa questão dessa disposição, a motivação, sempre tá estudando, se atualizando. Você viu o quanto ele investe em equipe? Às vezes você, ele vai lá, ele compra curso, ele dá treinamento, tudo. E às vezes o cara fica lá muquirana e não quer nada. Não adianta. Não adianta. Ou você vai investir na tua equipe para tua equipe realmente deslanchar, desenvolver, ou você vai ficar sempre nessa vidinha aí de vender o almoço para pagar a janta, porque senão nada acontece. A gente está caminhando aqui para o final, Daniel. Antes de finalizar, você já disse, mas eu quero que você até repita, se for o caso, reforma tributária vai separar o joio do trigo. Esses dias atrás veio um contador aqui, ele falou assim que existe um grande aviso prévio para todas as empresas. Tem 10 anos aí de aviso prévio. Na tua visão, se o cara realmente não se aprofundar, se o cara não for fazer o que tiver que ser feito, ele vai fechar. Então, assim, a contabilidade vai deixar de existir? Me fala um pouquinho sobre isso. Deixar de existir é absurdo. Essa questão, tanto da inteligência artificial, quanto da... Não vai deixar de existir. Vai se aprimorar, vamos dizer assim. Da mesma forma, a inteligência artificial, ela veio para agregar. Então, assim, vai substituir aqueles trabalhos manuais e repetitivos, né? Agora, claro, o contador darfista, esquece, entende? Então, se o contador é só para fazer DARF, mandar o imposto e guia, esse tipo de contador eu acho que vai morrer daqui a alguns anos. Mas, assim, principalmente no início, vai vir o CBS e o IBS, tá? Então, na reforma tributária, inicialmente, 2026, 2027, vão ser juntos. Então, vai estar valendo ainda os regimes que nós já conhecemos, como simples, lucro presumido e real. E ainda vai vir também, justamente, a da reforma tributária. E vai ter uma diferenciação ainda a pagar por conta do regime da reforma. Tá? Então, vai ser um período de transição, vamos dizer assim. Para alguns nichos vai ficar mais caro, para outros vai ficar mais barato. Tá? Em média, as empresas de serviço vão começar a pagar mais caro. E comércio e indústria mais barato. Tá? Mas aí vai caber justamente o novo planejamento tributário. Tá? Por isso que é a importância do estudo. Tá? Hoje em dia já tem a questão da reforma, tudo, mas tem muita coisa que está dúbia ainda. Tem muita coisa que está no ar. Tá? E temos que ir acompanhando gradativamente, fazer justamente as simulações. Ano que vem vai ser um ano de simulações para a reforma tributária, que vai ser justamente o divisor de águas, né, para 2026, onde já vamos ter que começar a fazer o desenho tributário para o próximo ano, entendeu? E, claro, fica antenado que vai sair as COSITs, vão sair as regulamentações, as regras, os valores, os percentuais de impostos, tá?
justamente todos esses dados e informações para podermos tomar decisões concretas, né? Porque até agora tem muito susto, tem muita informação no ar, assim, sabe? E isso acaba causando um caos, não tem jeito. Da mesma forma, essa questão, exemplo, voltando a esse assunto da distribuição de lucro sobre acima dos 50 mil, que o Haddad, por exemplo, divulgou, né? Vai vingar dessa vez ou não? Tem 10 anos que se fala sobre tributar distribuições de lucro, sabe? Então, assim, fica esse susto. Aí vira um ano, opa, mais um ano passou. Então, mas assim, não digo para criar alardes, mas assim que for definitivo, que já tiver todos os números percentuais, tem que se fazer estudo tributário mesmo. Tem que sentar, analisar. E vai ser uma deixa para os contadores venderem esse tipo de serviço. Porque vai ser divisor de águas. Então, tanto para cobrar mais de honorários, que vamos ter mais trabalhos, vai demandar mais estudo, fazer o planejamento tributário. Então, para quem eu não costumo cobrar de clientes o planejamento tributário. Mas tem contabilidade que cobra. Todo final do ano vai lá e cobra para fazer o planejamento tributário. Então, é mais uma oportunidade de negócios. Entendi, show de bola. E aí, o Daniel tá falando isso, antes da gente entrar aqui no podcast, a gente tá fazendo nossa reunião até de planejamento pro próximo ano, e ele trouxe várias informações importantes, gente, que a gente sentou ali, ficou refletindo, deixou várias coisas ali na mesa, e é isso a diferença de você ter um contador consultivo. Não é o contador estar todos os dias ali com você. É nos momentos certos, eles trazerem a resposta certa aí para você. Então, mas você vê que ele tem conhecimento, ele corre atrás. Eu agradeço. Não é qualquer um que vai vir fazer todo esse trabalho aí, que vai te entregar algo interessante, mas é porque ele está correndo atrás e tem à disposição. Se não fosse isso, não estaria aqui sentado com a gente. E cada vez mais as empresas que começam a trilhar aí um caminho de crescimento, as empresas que trilham um caminho onde realmente quer avançar, ela vai querer um contador que tenha mais essa proximidade, tenha esse olhar, esse cuidado aí em relação aos impostos mesmo, sabe? Você ter ali todas as brechas na lei que você puder ir fazendo para as coisas acontecerem mesmo. E por isso que você tem que estudar e fazer com que o seu time estude. É que nem aqui na DPG. Eu e o Alex, a gente estuda pra caramba em relação a IA, em relação a marketing, e o nosso time tem que ter o mesmo ritmo. E a gente traz ferramenta para eles, a gente dá curso, é evento, é curso, é plataforma, enfim, é um monte de coisa. Daniel, eu quero que você olhe para essa câmera aqui, aqui, e deixe um recado aí final aí para os contadores. Bom, pessoal, eu recomendo a todos, né, que, como eu falei aqui desde o início, né, tentem se especializar cada vez mais. Aquilo que vocês têm como defeito, como falha que vocês veem, né? Como, vamos dizer, eu não sou bom em lucro real. Aprimore isso, né? Transforme isso no seu ponto-chave, no seu principal, na sua principal força, vamos dizer assim. Então, assim, tem tantos regimes, tem lucro presumido, real, simples. Por que você só vai ficar travado em simples nacional? Por que você vai ficar travado em lucro presumido? Se especialize, entenda, aprenda mais. Faça cursos de especialização. Comece a oferecer serviços diferentes para os seus clientes. Faça uma lista de tudo aquilo que você pode oferecer para os clientes. Você vai ver que você vai se assustar com tanto de coisa que você não faz, que poderia estar agregando mais para o seu escritório. E claro, tenha uma rede de apoio, né? Eu não estaria aqui onde eu estou se não fosse minha esposa, né? Que sempre me acompanha, sempre me ajuda na parte de gestão, me dá uma freada. Porque da mesma forma que eu sou ansioso e sempre quero tudo para ontem e tenho essa energia toda, a minha esposa muitas vezes me dá uma freada, ela me acalma, não, vamos devagar, vamos aqui, vamos mudar isso, vamos melhorar nisso. Então é você também escutar. Ter uma equipe que você pode confiar, mas assim, você tem que dar as ferramentas para eles também. Não adianta você querer ser o melhor contador se você economiza com a sua equipe, se você economiza com o sistema. Eu vejo muito isso hoje em dia, né? O pessoal fala, como vou... eu quero ser um ótimo contador, quero alcançar tanto de faturamento. Mas eu quero um sistema mais barato. Tem algum sistema gratuito? Poxa, gente, se vocês querem oferecer um serviço diferenciado, você tem que buscar ferramentas diferenciadas. Então você tem que ter uma equipe boa, você tem que ter uma gestão boa, você tem que ter sistemas bons, tem que ter um site bom. Então, assim, não adianta você querer ter tudo medíocre e conseguir cobrar bem dos seus clientes. Não tem isso, gente. Então, né, você tem que ter qualidade nos seus fornecedores, nos seus produtos, para poder justamente oferecer também para os seus clientes.
É isso aí. Vocês ouviram o que ele disse, né, gente? Então aí tá uma... Eu não tô puxando saco não, viu, gente? É importantíssimo mesmo o marketing contábil, viu? Hoje em dia acho que é essencial, é o mínimo. É o mínimo. É que ele falou, infelizmente, muitas empresas... Nós temos 92 mil, quase 92 mil contabilidades inscritas, né? Lá no CFC. E se você pegar, Daniel, se 10 mil tiver alguma coisa na internet, é muito, tá? É Meu muito. Deus. Então, para você ver que existe um oceano azul de oportunidades. Eu fico besta quando eu venho contabilidades, né, a gente assume empresas que já vêm de outra contabilidade, aí você pega Gmail. Aí eu sou curioso, eu conheço, vou buscar todos. Aí eu começo a cavocar tudo, a maioria nem tem site. Alguns têm site e ainda usam o Gmail, mas a maioria nem site tem, gente. Exato. Mas é essa realidade para você ver O Google Negócios não tem, você vai achar no Guia Mais, mas não acha no Google Negócios. Eu fico indignado com isso. Para você ver que aqueles que... Você que está aí assistindo, tá ouvindo o Daniel, existe um oceano azul. Enorme. Enorme. É só você, de fato, navegar nesse oceano. Mas tem que trabalhar, tem que... Não precisa brigar. Não precisa, contabilizei, vai quebrar os contadores. Gente, é absurdo isso. Eu não ligo para contabilizei. Eles não são meus concorrentes. Eles têm o nicho deles, eu tenho o meu. Muito pelo contrário. Às vezes acontece de vir cliente que veio... Eu ganho muito cliente da contabilizei. E faz parte. Não estou dizendo que a contabilizei é ruim. Mas, assim, da mesma forma que vem de outras contabilidades, vem da contabilizei também. Então, assim, não dá para agradar todos. Eu tenho muitos clientes que eles querem o tete a tete, querem conversar com o contador, quer olho no olho, quer, né, ter um atendimento mais tradicional, vamos dizer assim. Não só online, um robô. Uhum. Sim. A DPG é um Alex, um dos sócios, ele quer a presença do Daniel aqui. Não vou falar por online, eu quero ele aqui. A gente ia fazer reunião online semana passada. Não, eu quero o Daniel aqui. Eu quero olhar no olho. E é isso. E para isso que ele cobra, não é porque... Exato. É isso. Então, você quer ter um atendimento diferenciado? Gente, não tem segredo. Não tem requezinho, não tem nenhuma... Não tem. É trabalho duro e se especializar. Errar, aprender, mudar, muda a rota se precisar, mas vai evoluindo. Isso aí, e vai indo. O importante é não ficar parado, gente. Exato. Se ficar estagnado, vai ficar para trás. Exato. Não tem jeito. Daniel, se alguém quiser encontrar o Daniel, falar com o Daniel, tem alguma rede social? Aonde as pessoas te encontram? Tem Instagram. Né? Como você sabe, eu não sou muito fã de ficar postando muitos stories, mas tem lá meu Instagram, Daniel Ferreira Contador. Né? Tem meu site, Aliança e Contabilidade. Se chama lá também para você pedir para falar comigo, vai conseguir. Né? E Facebook também, né? Sim. Daniel Ferreira Soares. Então, gente, o Daniel é uma pessoa super aberta, ele é uma pessoa aí que sempre está ajudando as pessoas. Você pode encontrar, nós vamos deixar o link aqui no vídeo, Sim, tá? Por favor, se precisarem de ajuda, podem me chamar. Se eu puder agregar de alguma forma, alguma ideia... Ele sempre está aqui, é uma pessoa servidora, é uma pessoa que sempre está aí disponibilizando, por isso que Deus abençoa bastante ele, porque Amém. É aquilo que a gente fala, quando a gente entrega, a gente recebe, e ele entrega aí sem medida. Daniel, obrigada por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço mesmo, foi uma honra estar aqui, obrigado. Eu que agradeço, foi muito bom ter esse tempo contigo, compartilhar muito conhecimento. Os contadores conseguem perceber aí a diferença de um para outro em relação a conhecimento, em relação realmente colocar a coisa para andar. Um mega blaster especialista aí em lucro real. Faz as outras também, mas assim, tem uma... Um xodó, né? Eu gosto do difícil, Exato. Muito fácil. Não é com ele. Então, você viu, né? Que é o Oceano Azul. Obrigada, tá, Daniel? Eu que agradeço, viu? De verdade, de coração. Imagina. E você que ficou aqui desse podcast até o final, eu quero que você se inscreva no nosso canal, curte, compartilha, manda lá pros amigos. E se você não gostou, você já sabe, né? Manda pros inimigos, que é com eles lá que é coisa ruim, beleza? Grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, gente. Obrigado.